E aí, pessoal, beleza? Vamos avançando. Acho que mais 2 blocos a gente termina a matéria, faz o simulado que eu elaborei para vocês e terminamos o material 1. Vamos lá? Olha só, deixa eu só, corrigir aqui. Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Apertei o botão errado. Vamos lá, vou falar agora sobre os líderes. Esse assunto também, ele é muito frequente em prova, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado com esse aqui. O primeiro assunto que eu coloquei foi sobre quais são as atribuições de um líder. E depois a gente vai falar sobre os tipos de líder, tá? Aqui embaixo. Mas eu quis primeiro colocar sobre as atribuições, porque conhecer esse artigo aqui, o 10, é necessário para nós entendermos os outros, porque os outros fazem referência a ele, tá? Então, eu vou explicar aqui o que você precisa saber por agora, mas muitos desses assuntos aqui vão ser aprofundados no momento oportuno, quando nós estivermos falando sobre o funcionamento da casa, tá? Então, o líder, além de outras atribuições regimentais, ou seja, tem vários dispositivos no regimento que de vez em quando cita o líder fazendo alguma coisa. Mas geralmente o que mais cai em prova é esse artigo 10, quando cobra a competência dos líderes, tá? Então, a primeira coisa é fazer o uso da palavra nos termos dos 66, parágrafos 1º e 2º, combinado com o 89. Eu coloquei esses artigos aqui para a gente ver o que ele quer dizer nesses dispositivos. Em qualquer tempo da sessão do plenário, os líderes, pessoalmente ou mediante delegação escrita a vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Quando a gente for falar sobre o funcionamento das sessões, nós vamos retomar esse dispositivo, tá? Ele só está aqui reforçando a ideia de que o uso da palavra por líder, pessoalmente ou por vice-líder que receber a delegação do líder, pode acontecer em qualquer tempo, ok? Quando estiver debatendo assuntos de relevância nacional. Ele pede o tempo de liderança para usar a palavra. Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias que se converterão em sessões de debates. Nós vamos ver que a ordem do dia é uma das fases da sessão da Câmara dos Deputados. É nessa fase que ocorrem as discussões e as deliberações sobre as proposições de matéria da Casa, via de regra. Algumas proposições podem ser deliberadas fora da ordem do dia, mas as mais importantes são deliberadas aqui. Em algumas circunstâncias, devido à relevância do assunto, o presidente pode retirar, tá ok? A ordem do dia de uma sessão e transformar a sessão em sessão de debates, não deliberativa. Além disso, o artigo 89 faz referência a esse parágrafo 1º do 66, dizendo que as comunicações de liderança do 66, parágrafo 1º, destinam-se aos líderes que queiram fazer uso da palavra por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas bancadas. Ou seja, esse tempo de palavra aqui que ele vai ter é tão maior quanto for o seu partido. Ou seja, é de no mínimo 3 minutos e no máximo 10 minutos, tá? Isso proporcionalmente ao número de membros da respectiva bancada que ele representa. Cabendo à liderança do governo, da maioria, da oposição e da maioria, 8 minutos para cada um. Então, esses líderes aqui mencionados, que nós vamos ver já já, líder do governo, da maioria, da oposição e da maioria, eles automaticamente têm 8 minutos, independentemente do tamanho dos partidos que eles representam, tá? Essas lideranças aí são lideranças que não estão vinculadas nem a partido e nem a bloco parlamentar, tá? E nestes casos não será permitido a parte. E aí nós já aprendemos uma palavra aqui interessante. A parte são interrupções concedidas em um discurso. Quando alguém está fazendo um discurso, ele pode conceder uma parte a um outro colega para fazer uma interrupção, fazer um comentário dentro do seu discurso. Tá legal? Então eu estou falando,
o deputado pede ali a palavra, eu posso conceder a palavra para ele fazer uma parte ao meu discurso, uma consideração ao meu discurso. É facultado ainda aos líderes a cessão no sentido de um dar ao outro o tempo que lhe é próprio, tá? Então, é facultado aos líderes a cessão entre si do tempo total ou parcial que lhes for atribuído na forma desse regimento. Então, um líder pode pegar, por exemplo, lá 3 minutos que ele não vai usar e ceder para outro colega. Isso é possível. Tá legal? Então, essa é a primeira competência do líder, usar a palavra nos termos aí desses dispositivos. Segundo, inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares. Nós veremos isso também. Existe uma fase da sessão em que os deputados poderão fazer as comunicações. E quem inscreve os deputados de um determinado partido ou bloco parlamentar é o respectivo líder. Ok? 3. Participar pessoalmente ou por intermédio de seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer a verificação dessa. Especificamente caiu essa aqui no último concurso. Tá? Então, o líder pode pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes participar do trabalho de qualquer comissão, mesmo que ele não seja membro. Só que quando você não é membro de uma comissão, você não vota. Então, quando diz aqui sem direito a voto, é o resultado natural de não ser membro da comissão. Mas ele pode encaminhar a votação ou requerer a verificação dessa. O que é encaminhar a votação? É dizer o seguinte: o nosso partido vai votar favoravelmente ou contrário a essa matéria. Isso é encaminhar a votação. É publicar para os colegas do partido qual é a posição do partido ou do bloco parlamentar naquela situação. Ou do governo, ou da maioria, ou da minoria. Tá? E verificar a votação significa o seguinte: algumas votações são simbólicas, significando que quem cala consente. Quem ficar sentado, quem não manifestar oposição, está dizendo que eu sou favorável a essa proposição. Só que às vezes a votação é muito acirrada e você não sabe exatamente se a maioria foi pela aprovação ou rejeição. Tá? Imagina uma casa como a Câmara, tem 513 deputados, às vezes se for uma disputa muito acirrada, você pode ter pouca diferença nos votos ali. Então, nesses casos, será possível requerer a verificação da votação. Aí todos os votos serão colhidos nominalmente. Depois a gente vai ver sobre isso aqui também mais adiante no regimento, tá? Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 1 minuto. Então, esse inciso 3º, ele trata mais da atividade do líder nas comissões e o inciso 4 no plenário, tá? Então, ele pode também no plenário encaminhar a votação de qualquer proposição que está sob deliberação do plenário para que a sua bancada seja orientada, tá? Pessoal, essa manifestação do líder, ela é muito mais uma questão política, dele demonstrar para a sociedade qual é a posição do governo, do que para informar os seus colegas de partido, né? Hoje todo mundo tem grupo de WhatsApp ou tem outros mecanismos mais eficientes para os líderes comunicarem aos seus liderados qual é a posição que o partido, o bloco, o governo está tomando, né? Registrar os candidatos do partido ou do bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa, ok? E atender ao que dispõe o inciso 3º do artigo 8º, que diz o seguinte: na composição da mesa será assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras: o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara para publicação. Tá? Esse assunto é assunto do próximo material. A gente vai ver como é que funciona em detalhes a eleição dos membros da mesa.
Mas quem vai enviar os nomes dos candidatos do partido ou bloco parlamentar é o líder do bloco ou partido. E indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e a qualquer tempo substituí-los. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, isso aqui aconteceu numa situação muito drástica há um tempo atrás. Estava assim, forte para ser aprovada uma emenda à Constituição que garantiria a impressão do voto, né? Para não ter mais aquela dúvida que ficou tão famosa aí durante as eleições passadas. Acontece que o Barroso, o ministro Luiz Barroso, que era ministro-presidente do TSE na época, foi até o Congresso e teve reunião com os líderes, ok? Da comissão que estava analisando essa emenda lá na Câmara. E aí, depois que o Barroso saiu, os líderes substituíram os membros da comissão, muitos. A comissão estava para aprovar essa emenda à Constituição e depois da mudança dos membros da comissão pelos líderes dos partidos e blocos parlamentares, o texto da emenda não foi aprovado. Isso aconteceu, porque os líderes têm direito de substituir os membros da comissão. Tá? Os deputados não têm, eles não mandam no seu cargo na comissão. Tá? A liderança, pessoal, ela cria um nicho, né? O cara manda no partido. Esse é um grande problema. Vamos falar agora sobre os tipos de líderes e quantidades de vice-líderes. Isso aqui é um assunto que cai muito em prova também, tá? Os deputados, eles serão agrupados por representações partidárias, né, de partidos políticos ou blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação atender os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, que é a cláusula de barreira. Ou seja, não é todo partido que pode ter líder, pessoal. Somente o partido que cumpre esses requisitos aqui, ó, da cláusula de barreira, poderá ter líder com as prerrogativas regimentais que nós acabamos de ler no artigo 10. Mas, professor, e o partido que não tem esse posicionamento que atende essa cláusula de barreira, partido ou bloco parlamentar? Como, por exemplo, o Novo. O Novo só tem 3 deputados e ele não faz parte de nenhum bloco parlamentar. Então, o Novo não tem líder na Câmara. Não tem líder regimental. Por que não tem líder regimental? Porque ele não atende esses requisitos aqui, ó. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que cumpram uma dessas duas alternativas. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos de toda a Câmara, distribuídos esses 3% dos votos válidos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, você tem que ter em 9 estados, certo? Pelo menos 2% dos votos válidos em cada um desses 9 estados e somando tudo tem que dar 3% dos votos válidos aí nacionais para a Câmara dos Deputados. O outro critério que pode ser observado, efeito de cláusula de barreira, é em relação aos partidos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos também 9 estados, né? 1/3 das unidades da federação. 9 porque 26 estados mais o DF, tá bom? Então dá 27 dividido por 3, 9. Então o Novo, por exemplo, não atende nenhum desses dois requisitos, então ele não tem direito de ter líder na Câmara. Então o Novo não tem líder. No entanto, o regimento prevê isso aqui, ó, no parágrafo 4º do artigo 9º. Diz que o partido que não atenda a essa cláusula não terá de liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do partido no momento da votação das proposições ou para fazer uso da palavra uma vez por semana por 5 minutos durante o período destinado às comunicações de liderança. Mas esse cara que foi indicado não é líder. Ele é só um representante, ele não tem as prerrogativas de líder que o regimento confere. Tá bom?
cada líder ainda poderá indicar vice-líderes na proporção de um vice-líder para cada 4 deputados que compõem o partido ou fração. Olha só que interessante. O PL, por exemplo, conforme aquele quadro na página 14, tem 98 deputados. Quando você pega 98 dividido por 4, dá 24,5. A fração você sempre arredonda para cima. Então, o PL poderia indicar até 25 vice-líderes. Só que ele adotou ter só 24. Ah, por quê? Porque ele quis, tá? Veja, pode ter poucos vice-líderes, pessoal. É uma questão de escolha do partido. Tá ok? Muito bem. Avançando nesse dispositivo, olha só o próximo, pessoal. A escolha do líder... Ah, desculpa, faltou um detalhe aqui, ó. Esse número, para ver quantos vice-líderes vão ter, você conta assim, ó. O quantitativo mínimo de vice-líderes será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados proclamado pelo TSE. Tá legal? Então, com base nesse número de quantos deputados cada partido ou bloco parlamentar elegeu, é que você vai definir, então, quantos vice-líderes esse partido terá direito. Além disso, a escolha do líder será comunicada à mesa no início de cada legislatura ou após a criação do bloco parlamentar. Então, se o bloco já tiver constituído no início da legislatura, você já comunica à mesa. Se o bloco for constituído durante a legislatura, você indica após a criação, em documento subscrito pela maioria absoluta aí dos integrantes da respectiva representação. Eles permanecerão no exercício das funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Ou seja, o líder fica sendo líder enquanto ele não for destituído pela maioria absoluta dos membros que formam o partido ou bloco parlamentar. Agora, este assunto aqui é importantíssimo. Grifa aqui um parabéns, tá? Os líderes e vice-líderes não podem integrar a mesa. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova, tá? Então, os líderes e os vice-líderes não podem integrar a mesa. Pessoal, vamos falar agora de alguns líderes específicos. Primeiro líder aqui, líder e vice-líder da maioria e minoria. Eu expliquei na aula passada o que é maioria e minoria. A maioria e a minoria têm os seus próprios líderes. E aí, esses líderes, eles não têm as mesmas prerrogativas 100% do que os líderes de partido e bloco parlamentar. Os líderes que mais têm prerrogativas são os líderes de partido e de bloco parlamentar. Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos falando de líderes de um agrupamento de deputados. Os outros líderes de maioria, minoria e de governo são líderes de ideologias, são líderes de uma ideia, entendeu? De uma posição ideológica. Então, quando você tem posição ideológica, não é a mesma coisa de você ser ser líder de um grupo de deputados. O que eu quero dizer é o seguinte: existem algumas características dos líderes de partido que os líderes da maioria, minoria e do governo não terão. Essas competências aqui, ó, veja só, incisos 2, 5 e 6, são competências que são exclusivas dos líderes de partido e bloco parlamentar. Os líderes de maioria, minoria e de governo não têm essas prerrogativas. Vamos ver aqui, artigo 10, incisos 2. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, inciso, deixa eu colocar aqui de outra forma. Inciso 2, 5 e 6. Essas 3 competências são somente para líderes de partidos e blocos parlamentares. As outras são para todo mundo, tá?
Beleza? Então, se você ler o dispositivo, não vai ter dúvida. Membros de bancada. Quem é que pode inscrever membros de bancada? Bancada é um partido ou um bloco parlamentar, então é lógico que é só o líder de partido ou bloco parlamentar. Quem pode registrar os candidatos do partido ou do bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa? Somente o líder de partido ou bloco parlamentar. E quem pode indicar os membros da bancada para compor as comissões? Somente líder de partido ou bloco parlamentar. Então o próprio dispositivo já fala isso para a gente, que essas 3 competências são exclusivas de líderes de partido e bloco parlamentar. Tá bom? Não precisa decorar, não. Avançando aqui, a liderança da minoria será composta de líder e 9 vice-líderes. Então, veja que aqui não tem conta. Independe do tamanho da minoria, tá? Já tem fixado que a liderança da minoria será composta de líder e 9 vice-líderes. Olha só. Minoria. Líder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. Entendeu? Beleza? Aí avançando, com as prerrogativas do inciso 1, 3 e 4, então eles não têm as dos 2, 5 e 6 que eu acabei de explicar para vocês. O líder de que trata esse artigo será indicado pela representação considerada minoria, no caso agora é o PL, né? Indicou Eduardo Bolsonaro, e os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder. Então, olha só, a representação indica o líder e depois que o líder for indicado, ele escolhe os vice-líderes dentre os partidos que em relação ao governo expressem o quê? Posição contrária à da maioria. Então, os vice-líderes da minoria são escolhidos pelo líder dentre os partidos que são o quê? Contrários à maioria. Tá bom? Além disso, aplica-se o disposto nesse artigo sem prejuízo das prerrogativas dos líderes e vice-líderes do partido do bloco parlamentar, considerado minoria, conforme o artigo 13. Ou seja, em resumo, isso quer dizer que os partidos ou blocos parlamentares que fazem parte da minoria continuam tendo as prerrogativas de líder e vice-líder de partido ou de bloco parlamentar. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Quando um partido faz parte da minoria ou um bloco parlamentar faz parte da minoria, ele não perde a prerrogativa de atuar independentemente como partido ou bloco parlamentar na casa. Porque eu disse para vocês o seguinte, quando um partido faz parte de um bloco parlamentar, PX, PY, PZ, esse bloco parlamentar aqui, ele engole, por assim dizer, os partidos perdem a sua prerrogativa, certo? Agora vamos imaginar que a minoria, ela tenha um bloco parlamentar. Então você vai ter um líder do bloco parlamentar e o líder da minoria. Então são 2 líderes que envolvem as mesmas pessoas, 2 lideranças aqui. Entendeu a história? Ou seja, o fato de um partido fazer parte da minoria ou um bloco parlamentar fazer parte da minoria não retira dele as prerrogativas de ter o seu próprio líder e o respectivo líder ter as suas prerrogativas regimentais, tá bom? É isso que esse dispositivo está dizendo. O governo, pessoal, vai ter também liderança. A liderança do governo é a representação dentro da casa do governo. Então, o presidente da República poderá indicar deputados para exercer a liderança do governo e essa vai ser composta por líder e 20 vice-líderes, com as prerrogativas constantes aí do inciso 1, 3 e 4 do caput. Ou seja, o que eu expliquei para liderança de minoria se aplica também a líder de governo, tá? Um outro órgão interessante é o colégio de líderes. O colégio de líderes, o próprio nome já diz, ele é um colegiado cujos membros são os líderes, tá? Então, os líderes da maioria, minoria, dos partidos, dos blocos e do governo formam o colégio de líderes, tá? E os líderes de partidos que participam de bloco parlamentar e o líder do governo têm direito à voz, mas não votam.
Por que que os líderes de partidos que participam de bloco parlamentar não votam? Porque o bloco parlamentar engoliu o partido. Então, quem vai falar em nome desses partidos que fazem parte do bloco é o líder do bloco, ele que vota em nome dos partidos que compõem o bloco. Então, os líderes dos partidos que compõem o bloco tem, então vou até fazer assim, ó. Isso aqui é um bloco PX, PY, PZ e eu vou colocar o líder do bloco. Então, o líder do bloco, ele tem voz e voto. Esses aqui só tem voz. O líder do governo só tem voz também. Não vota. Então, quem vota? Líder da maioria, então voz e voto. Minoria, voz e voto. Partido, voz e voto. Blocos parlamentares, voz e voto. Governo, só voz. Professor, mas você disse partido aqui, voz e voto? Sim, porque quando está partido aqui sozinho, quer dizer que é um partido que está sozinho, sem estar vinculado a qualquer bloco parlamentar. O partido só terá voz, apenas voz, se ele fizer parte de algum bloco parlamentar. Mas aí ele deixou de ser partido para efeito de colégio de líderes, né? Ele será um bloco parlamentar. Tá legal? Muito bem. Avançando. Veja ainda que, sempre que possível, as deliberações do colégio de líderes, elas vão ser tomadas mediante consenso, ou seja, unanimidade. Pessoal, unanimidade a gente não consegue nem na nossa família, né? Imagina na casa. Então, na prática, isso é quase impossível, tá? A não ser um assunto muitíssimo excepcional. O que vai acontecer, na maioria dos casos, é a maioria absoluta. Tá ok? Só que nesse caso, cada líder tem um peso. O peso de cada líder vai depender de quantos liderados estão sob a sua liderança. Então, se, por exemplo, você tem que um líder, esse aqui tem 100 deputados, esse aqui tem 50, esse aqui tem 40. Então, esse cara sozinho vota mais do que esses dois juntos. Entendeu? É assim que funciona. Olha só, falemos sobre infidelidade partidária. A infidelidade partidária nós vamos estudar mais lá no direito constitucional, tá bom? Eu vou apenas mencionar para vocês que lá no final desse mapa, desse material aqui, tem um esqueminha, é um dos esquemas do meu material de direito constitucional, da parte que trata sobre o artigo 17 da Constituição dos partidos políticos, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, esse assunto eu vou deixar mais para tratar em direito constitucional. Coloquei aqui só para deixar o material mais completo, mas isso aqui não é regimento interno, tá bom? Vamos falar agora sobre as licenças dos parlamentares, tá? As licenças que os parlamentares podem gozar. Aqui é bem fácil, tá, pessoal? As licenças que eles podem ter como deputados é a licença para cumprir uma missão temporária de caráter diplomático ou cultural, certo? Ou seja, representar o país oficialmente ou alguma representação cultural. Tratamento de saúde, tratamento para tratar de interesse particular e também licença para investidura em qualquer um daqueles cargos que eu já mencionei para vocês, do artigo 56, inciso 1 da Constituição, tá? Então, deixa eu só falar algumas coisas sobre essas licenças. A parte aqui é muito simples. Pessoal, eu quero só destacar algumas coisas. Primeiro, a licença para saúde, ela vai ter uma regrinha interessante aqui no 236. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontra impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedida licença para tratamento de saúde. Então, veja só que essa licença depende do quê? Impossibilidade de cumprimento do mandato. E aí, para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado por 3 integrantes do corpo médico da Câmara. Eu tenho um amigo que é médico na Câmara. Com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício de seu mandato. Tá bom? Então, essas são as exigências para concessão dessa licença. Essa licença do inciso 3º, pessoal,
é aquela licença para tratar de interesse particular. Então, o deputado, ele pede a licença para fazer o que ele quiser, não precisa dar justificativa. Essa licença, ela é não remunerada, tá? Ela é não remunerada, e ela não pode passar de 120 dias por ano, ou seja, por sessão legislativa. Cuidado para a banca não trocar por legislatura, tá? Por sessão legislativa. E o inciso 4 vai nos dizer ainda que a investidura em qualquer dos cargos aí referidos no artigo 56, inciso 1 da Constituição, são aqueles cargos de ministro, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura de capital e chefe de missão diplomática temporária, tá? Que é uma redundância, né? Porque aqui já está falando do cara que vai ter a licença para participar de missão diplomática temporária. Tá ok? Muito bem. Avançando, nós temos ainda, pessoal, que além dessas, o parágrafo 1º prevê que as deputadas poderão ainda obter licença gestante e os deputados licença paternidade nos mesmos termos que a Constituição assegura aos trabalhadores, tá? Depois você pode ler artigo 7º, prevê licença maternidade de 120 dias e a paternidade nos termos da lei, que hoje é de 5 dias, regra geral. Algumas restrições relativas a licenças são essas aí do parágrafo 2º do 235, salvo aí nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária. Pessoal, quando é que ocorre prorrogação da sessão legislativa ordinária? Vamos pensar aqui, ó. Temos aqui, ó, 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Quando é que acontece a prorrogação da sessão legislativa ordinária? Ela pode ser prorrogada aqui ou aqui, ó. Lembra que até aqui tem que ser aprovado o projeto de LDO, como vocês já estudaram ou vão estudar comigo ainda, né? E tem que ser aprovado o projeto de LOA. Se esses projetos não forem aprovados, ou se acontecer alguma outra razão que justifique, é possível que a Câmara não entre em recesso. E aí, em vez de você entrar em recesso dia 17 de julho, você prorroga e entra só depois, entendeu? Aí vai depender da situação específica. Então, salvo nesses casos de prorrogação de sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária do Congresso, que é a atuação no recesso, né, não se concederão as licenças para tratamento de saúde e para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa nos períodos de recesso constitucional. Tá? Então, essas duas licenças aí, tratamento de saúde e interesse particular, em regra, elas não são concedidas nos períodos de recesso constitucional. Por quê? Porque está de recesso, você já está, em tese, numa licença branca, né? Você não está trabalhando. Então, essas licenças elas só são concedidas durante o funcionamento normal do Congresso, durante a sessão legislativa ordinária. Ok? A não ser que haja prorrogação da sessão legislativa ou convocação extraordinária, essas duas licenças aqui só podem ser concedidas durante o funcionamento normal da casa. Além disso, temos a regra da suspensão do prazo de licença durante os recessos, tá? Então, suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo. Semiperíodo é o que eu chamo de período, tá? O correto é chamar período legislativo e não semiperíodo, tá? Mas enfim, aqui o regimento chamou de semiperíodo. Então, suspender-se-á a contagem do prazo da licença que seja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2, quando tenha havido assunção de suplente. Ou seja, se o deputado tirou licença para tratar da saúde e houve a convocação de suplente, é porque a licença foi superior a 120 dias, porque se só convoca suplente, como nós veremos já já, em licenças superiores a 120 dias. Neste caso, mesmo durante o recesso, a licença continua sendo contada normalmente. Agora, se ele tiver tirado qualquer outra licença ou tiver tirado licença para tratar da saúde sem a convocação de suplente, durante o recesso ela para de correr e só volta a correr na volta aos trabalhos da casa. Tá bom?
Qual é a autoridade competente para conceder licença? Pessoal, a regra é o presidente da Câmara. A exceção diz respeito à licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Nesse caso, quem concede a licença é a mesa diretora. Tá bom? Veja ainda que o requerimento da licença vai seguir a regrinha do parágrafo 5º. A licença depende de requerimento, é um pedido fundamentado, dirigido ao presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento. Muito bem. Vejamos aqui regras também sobre a suspensão do exercício do mandato por incapacidade do parlamentar. Olha o que diz o 237. Em casos de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição ou comprovada mediante laudo médico, passado por junta nomeada pela mesa da Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos. Então veja só que ele é afastado, mas continua o quê? Recebendo normalmente. Tá bom? No caso de o deputado se negar a submeter-se a exame de saúde, poderá o plenário, em sessão secreta, um dos poucos casos de sessão secreta, né? Por deliberação da maioria dos seus membros, na maioria absoluta, né? Aplicar-lhe a medida suspensiva. Então ele será suspendido compulsoriamente. Tá bom? Além disso, a junta deverá ser constituída no mínimo 3 médicos de reputada idoneidade profissional. Só que agora, esses médicos, neste caso aqui, não podem ser nem médicos do Senado, nem médicos da Câmara, tá? Essa junta tem que ser com servidores médicos fora do Congresso Nacional. Pessoal, falemos agora das hipóteses de vacância. Quando é que os cargos de deputados se tornam vagos? Esse assunto aqui tem parte que é muito importante, tá? Nós temos 3 situações em que ocorre a vacância: o falecimento, a renúncia ou a perda do mandato. A mais importante para a sua prova, que tem mais complexidade e é a que é tratada na Constituição, é a parte da perda do mandato no artigo 55 da Constituição, que já vamos estudar. Mas vamos ver cada uma das hipóteses. Primeiro, falecimento não precisa muito explicar, né? Morreu, acabou, meu jovem. Agora, no caso da renúncia, a renúncia, pessoal, ela é um instrumento por meio do qual o cara pode desistir do mandato. Entendeu? Pode desistir. Não quer mais participar da atividade como parlamentar. Beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então vamos lá. No caso da renúncia, eu queria destacar para vocês o seguinte: a declaração de renúncia ao mandato tem que seguir 3 passos. Tá? Isso aqui é importante para a prova de vocês. A primeira coisa é que deve ser dirigida por escrita à mesa. Então, um pedido dirigido pelo deputado diretamente à mesa diretora. Certo? Muito bem. Aí, avançando, diz ainda o dispositivo que a renúncia ela não precisa ser aprovada pela casa, tá? Ela independe de aprovação da Câmara. Então, o cara vai apenas comunicar, mas não depende de aprovação da casa. E a última observação é que somente se tornará efetiva e irretratável depois que ela for lida no expediente, que é uma fase da sessão da casa, e disponibilizada no Diário da Câmara dos Deputados, o que ocorreu primeiro, tá? Então, se ela foi lida no expediente primeiro, pronto, já foi concretizada a renúncia. Se ela foi disponibilizada no Diário da Câmara primeiro e só depois foi lida, desde a disponibilização no Diário, o cara já tinha a sua renúncia concretizada. E nós temos ainda o dispositivo que trata de hipóteses que são equiparadas à renúncia.
Então, considera-se também haver renunciado o deputado que não prestar o compromisso no prazo estabelecido nesse regimento, de não tomar posse no prazo previsto nesse regimento. Depois a gente vai ver isso quando estudarmos a posse lá na sessão preparatória, é no material de sessões preparatórias. E também o suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os suplentes e a gente vai conhecer esses prazos aí. Beleza? Uma outra observação é que, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 6º, salvo o motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovada, a posse deve se dar em quantos dias? 30 dias, prorrogáveis por igual período a requerimento do interessado, contado da primeira sessão preparatória para instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, da diplomação se o deputado for eleito durante a legislatura ou da ocorrência do fato que a ensejar por convocação do suplente. Esse inciso 2 praticamente é irrelevante na prática, porque não há eleição de deputado durante a legislatura, via de regra, porque nós temos muitos suplentes nos partidos. Então essa hipótese ela é pouquíssimo importante. A importância são essas duas. A primeira é o seguinte: a primeira sessão preparatória é a que ocorre em 1º de fevereiro. Então, os deputados têm 30 dias para tomar posse, contados de 1º de fevereiro, podendo ser prorrogado por mais 30. E o suplente tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 para tomar posse a partir da convocação pelo presidente da casa. Então, esses prazos aqui mencionados são os aqui explicados no artigo 4º, parágrafo 6º. Pessoal, existe mais uma coisa que é interessante sobre a vacância, é que a vacância, nos casos de renúncia, ela será declarada em sessão pelo presidente. Tá bom? O presidente vai ler esse documento em que declarou a vacância. Eu quero também deixar consignado aqui, eu esqueci de colocar esse artigo no material de vocês, até estava olhando aqui se eu não tinha colocado em outro lugar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu coloquei esse artigo em outro lugar, mas deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. É o artigo 55, parágrafo 4º da Constituição. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui de todo modo, tá? Artigo. Coloca nesse material. Eu devo ter esquecido de colocar. Parágrafo 4º, porque ele continua falando sobre a renúncia. Eu vou citar um caso aqui real para você gravar isso aqui. Você se lembra daquele deputado Mamãe Falei? O Arthur Duval? Você lembra que ele foi para Ucrânia? Você deve se lembrar desse episódio ridículo, né? Ele foi para a Ucrânia e vazou um áudio dele dizendo lá que as ucrânias eram muito animal, né? Animal. E o que aconteceu? O áudio vazou. Quando ele chegou aqui, já teve pedido de cassação de mandato na Câmara dos Deputados por esse caso aqui, ó. Ato incompatível com decoro parlamentar, que é uma das hipóteses que pode culminar na cassação do mandato deste parlamentar, certo? Muito bem. O que o Arthur Duval fez? Ele se arrependeu dos seus pecados? Não. Ele insistiu, contratou advogado e quis justificar lá o seu ato para tentar não sair da casa, não sair da Câmara. Certo? Muito bem. O que aconteceu? Ele foi até o fim. Quando ele viu que ele ia dançar mesmo, que ele ia ser cassado, o que ele quis fazer? Renunciar. Ele quis renunciar ao mandato, porque quando você é cassado, você fica também com inelegibilidade por 8 anos. Então ele queria fugir dessa consequência. A ideia dele era assim: eu vou renunciar, me candidato e tem um monte de gente que é meio atrapalhada, vai me eleger de novo. Esse era o plano dele. Só que aí se aplica esse artigo da Constituição, o 55, parágrafo 4º. O que diz o artigo 55, parágrafo 4º? A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, que é os que a gente vai ver agora, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais. Ou seja, se o cara está vendo que ele vai perder o mandato,
e ele pede renúncia para fugir das consequências da cassação do mandato, o pedido de renúncia dele não vai ser processado, vai ficar suspenso. Ele vai responder o processo, e aí se ele não perder o cargo, né, porque ele pode perder o cargo em um processo, se ele não perder o cargo, é que ele pode insistir e depois solicitar a renúncia. Então ele não pode usar a renúncia como um instrumento para fugir de uma condenação pela Câmara dos Deputados, tá bom? Vamos ver agora a outra hipótese de vacância, que é a perda do mandato, e essa aqui é a mais importante para a sua prova, inclusive, tá bom? Esse artigo 240 é o mesmo artigo 55 da Constituição, tá? É basicamente uma cópia, tá legal? Eu dividi o artigo aí em dois grupos. O primeiro grupo com os incisos 1, 2 e 6, tá? E o segundo grupo com os incisos 3, 4 e 5. E por que eu dividi? Você já deve ter percebido isso no material, tá? Esses três incisos aqui são hipóteses em que o deputado, para perder o mandato, depende de uma decisão da maioria absoluta da casa. Ou seja, é a casa que vai constituir a decisão de perda do mandato. Nos outros três casos, a perda do mandato já aconteceu. Na prática, o que a casa vai fazer é apenas declarar a perda do mandato por meio da mesa diretora. Então aqui, nesses casos aqui, nesses três casos, eu não preciso de decisão da casa. A mesa só vai o quê? Formalizar isso aí por meio de uma resolução. O caso mais recente foi o do Deltan Dallagnol. A Justiça Eleitoral cassou, né, o mandato do Deltan e a mesa da Câmara dos Deputados só ratificou a decisão do TSE. Certo? A mesma coisa acontece quando você tem os direitos políticos perdidos ou suspensos. Ou ainda quando você falta a 1/3 das sessões ordinárias da sessão legislativa. Tá? Lembra, isso aqui, ó, sessão legislativa é a soma, né, do período legislativo 1, período legislativo 2. Se você falta a 1/3 das sessões ordinárias que ocorrem na sessão legislativa ordinária, lembra que sessão legislativa ordinária são esses dois períodos aqui, né? Se você falta 1/3 das sessões ordinárias da Câmara, você também perde o mandato. Nesses casos, pessoal, a perda do mandato ela é praticamente automática, ela vai ser declarada pela mesa. Geralmente é de ofício, tá? Geralmente de ofício a mesa já declara a perda do mandato. Mas é possível também que haja uma provocação de qualquer deputado ou partido político que tenha representação no Congresso Nacional. Apesar de ser assegurada a ampla defesa, né, pouca coisa poderá ser feita, porque os atos aí são muito fáceis de se identificar. Por exemplo, o Deltan Dallagnol apresentou defesa contra a sua cassação praticada aí pelo TSE, certo? Mas não adiantou em nada. Tá? Agora, o que mais cai em prova são esses casos aqui, ó, esses três casos em que a decisão de cassação depende do voto da maioria absoluta dos deputados, que é quando você infringe alguma daquelas vedações que nós estudamos no artigo 54. Lembra? Algumas coisas o deputado não pode desde a posse, outras desde a diplomação. Lembra disso? Se ele desrespeita alguma daquelas regras, se isso for descoberto, o plenário pode cassar esse deputado. A segunda situação é cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A última hipótese que aconteceu isso aqui, se eu não me engano, foi no caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que abriu o processo de impeachment contra a Dilma, Eduardo Cunha, lembra? Ele, depois que a Dilma foi impeachada, ele também foi cassado pela Câmara por quebra de decoro parlamentar, corrupção. Tá? Quebra de decoro parlamentar é desrespeitar o código de ética dos parlamentares. Depois a gente vai estudar isso para quem for ver essa matéria. Né? Lembrando que a Constituição já coloca duas hipóteses como sendo quebra de decoro parlamentar, que são o abuso das prerrogativas, ou seja, das imunidades, né, e dos benefícios que a Constituição assegura
aos parlamentares, ficou ruim esse rosa aqui, né? E também corrupção, ou seja, percepção de vantagens devidas. Isso já é, na própria Constituição, classificado como quebra de decoro parlamentar. Tá bom? E isso vai estar repetido lá no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Muito bem? Muito bem. Aí, pessoal, avançando, a próxima situação é em relação àquele parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, que foi o caso do Daniel Silveira. Esse caso aqui, ainda existe uma divergência, como você deve ter visto, entre as turmas do STF. Sabe que o STF tem o plenário, né, com os 11 ministros, e 2 turmas, cada uma com 5. A primeira e a segunda turma. Existe uma divergência entre a primeira e a segunda turma. A primeira turma diz-nos que a cassação do mandato depende de uma decisão da casa. Ou seja, o fato de o parlamentar ter sido condenado na justiça em sentença transitada julgado não gera a perda automática do mandato. Depende ainda de uma decisão da casa. Porque, em tese, então, você poderia ter um parlamentar condenado exercendo o mandato. E nós já tivemos deputados condenados que, durante o dia, iam para a Câmara dos Deputados e passavam a noite no presídio. Já tivemos isso aí. O Brasil, meu irmão, é a porta da loucura, né? Então, se o deputado ou senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado, por que eles colocam 120 dias? Porque 120 dias é o máximo de tempo que você pode faltar, né? Por sessão legislativa. Eles pegaram aqui a 1/3 das sessões ordinárias, como se fosse 360 dividido por 3. Essa foi a lógica deles, tá? Ou seja, se você faltar 120 dias em um ano por estar preso, você terá faltado praticamente a 1/3 das sessões ordinárias. Essa foi a conta que eles fizeram, tá? Então, se o deputado ou senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado, a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação. Neste caso, caberá à mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda sem poder discordar da decisão do STF. Se o deputado ou senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto, a condenação criminal não gera a perda automática do cargo. Nesse caso, o plenário da Câmara ou do Senado irá deliberar nos termos aí, dos 55, parágrafo 2º, se o condenado deverá ou não perder o mandato. Essa é a posição da primeira turma. Agora, para a segunda turma, a perda não é automática. A casa é que vai deliberar sobre o assunto. Então, o STF apenas comunica por meio de ofício à mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, informando sobre a condenação do parlamentar. A mesa da Câmara ou do Senado, então, irá deliberar, como entender de direito, se o parlamentar irá perder ou não o mandato eletivo, conforme prevê o 55.6.2 da Constituição. Assim, mesmo com a condenação criminal, quem decide se haverá a perda do mandato é a Câmara dos Deputados ou o Senado. Porque aqui, eu acho, na minha opinião, tá, que a segunda turma está mais correta. Porque você pode ter, sim, né, parlamentares presos exercendo o mandato. Tá? Pode parecer uma loucura, mas, enfim, a Constituição não coloca como requisito de elegibilidade que o cara não seja preso, né? Não tenha cometido algum crime. Tá bom? Professor, como é que eu levo isso para a prova? Isso geralmente não cai em prova. Eu coloquei para o nosso material, tá bem completinho, tá? Mas, geralmente, o que cai em prova nessa parte é a parte relacionada à Constituição mesmo, a letra da Constituição. Essa parte do processo para cassação, nas hipóteses do inciso 1 e 6, eu vou deixar para vocês. Eu não aposto nisso aqui para a prova em hipótese alguma. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente volta, termina falando agora dos suplentes, é a última coisa que falta, e aí a gente faz o simulado e terminamos o nosso primeiro material, tá bom? Um abraço, até mais.